A gente vai para a Arena MRV, onde está a Giovana Pires, porque tem novidades sobre a grama sintética. A entrega tá atrasada, Giovana. O que tá acontecendo? Me explica. Por isso os próximos jogos vão ser no Mineirão? Boa tarde. Tá atrasada, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético ainda deve fazer mais 3 partidas no Mineirão. A previsão inicial do clube era de jogar já na Arena no próximo domingo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu para esse prazo não ser cumprido? O Atlético, de acordo com o Atlético, parte do material já está aqui na Arena e também toda a obra de infraestrutura para a instalação desse campo sintético já está pronta. Só que neste momento, 2 cargas estão presas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aguardando a liberação da Receita Federal. Mas parte dos funcionários da Receita estão em greve, o que está ali dificultando esse processo, deixando tudo isso muito mais lento. Então, o Atlético agora aguarda a chegada desses materiais para aí sim colocar uma nova data de estreia no campo sintético aqui da Arena. Falando rapidamente sobre o time, Maurício, antes de devolver para você, o Atlético hoje está de folga depois daquele jogo cansativo na altitude de Cusco, no Peru. E aí, a partir de amanhã, já inicia essa preparação para enfrentar o São Paulo. Jogo no próximo domingo, jogo que vai ser no Mineirão. O Atlético enfrentando o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo no Mineirão, não vai ser aqui na Arena. Maurício. Quando você imagina que o Atlético, através do seu treinador, está pedindo 4 contratações e o torcedor cria uma expectativa e o treinador fala, olha, nós temos que ir com o que a gente tem até a janela, porque no meio do ano a gente vai ter esses reforços e eu preciso de 4 contratações. O Cuca deixou claro isso e tem visto. E aí você vê agora o CEO do Atlético falar que no meio da temporada ele precisa de vender jogadores. Aí eu acho que para o torcedor ele fica assim, mas a diretoria está preocupada mais com o lado financeiro ou com o lado competitivo de ganhar títulos? Porque se vender mais alguém desse grupo, e aí para vender e conseguir dinheiro vai ter que ser alguém devidamente importante, porque os que estão aí sem jogar, a gente sabe que não vai acontecer isso, vai ter um impacto no time do Atlético. Então isso me preocupa. E outra coisa, o Everton, que me chamou muita atenção, e aí mostra como a base do Atlético ela precisa de uma reformulação, é quando ele fala: a cada R$1 investido na base, na hora que o Atlético vende, ele consegue fazer virar 1,2. O Palmeiras e o Flamengo, a cada um, consegue fazer virar 3, 5 na hora da venda. Né? Para você entender como o ativo dos times de lá são mais valorizados, porque a base do Atlético precisa realmente de uma reestruturação. Mas o Palmeiras só chegou a esse ponto porque a gestão do Palmeiras, de Paulo Nobre para cá, é impecável. Impecável. E aí eles colocam os melhores profissionais em cada setor e o resultado de tudo isso, né? E aí ainda investe em tecnologia. E o Sampaio está lá desde 2015, se eu não me recordo. É 2015, bem, maio né? de 2015. 10 anos. 10 anos, mas ele começou a dar retorno, tipo uns 3 anos depois, mas tiveram a paciência com ele. Porque ele foi, né? Porque base você não planta de um dia para o outro, você vai semeando. Ô, Breno, sabe o que me... Boa tarde para todo mundo. Me parece essas declarações que vêm do CEO do Atlético. Parece que dentro do Atlético eles não falam a mesma língua. Quando a gente pensa futebol e a gente pensa a gestão. O Cuca clama por um time mais competitivo, um time mais forte, um time com mais reforços para chegar a lutar por algo ao longo da temporada. O gestor, o CEO do Atlético vem falando que a dívida que foi apresentada na reta final do ano passado, foi em dezembro, logo depois que o Atlético perde a Libertadores, teve uma fala do Rafael falando do aumento da dívida. E essa dívida aumentou nesses primeiros meses do ano. O Atlético vai precisar de vender jogador, ou seja, vai precisar enfraquecer o seu elenco. Eu acho que tem coisas, como o Everton muito bem falou, é necessário a divulgação do que acontece dentro do Atlético. Mas existem maneiras e maneiras. O Atlético apresentou... Momento também. Né? Momento também. Eu acho que o time também, às vezes, é um time errado. Eu vou voltar um pouco no tempo. Ô, Thiago, como que chamava aquela apresentação dos números? Galo Business Day. Galo Business Day. Eu sempre esqueço isso. Galo Business Day, que eu acho que foi em 2021 ou 2022. Algumas aconteceram, né? Mas eu tô voltando lá para esse de 2022. Ou 21. De 2021, onde apresentava que as dívidas do Atlético estariam... por metade, equacionadas por volta de 600 milhões, que é uma dívida alta, mas chegaria a 600 milhões em 2026. Aí na temporada passada, o próprio CEO
falou o Muzi, falou que esse período vai ter que ser passado lá para 2029, porque o Atlético não vai ter condições de arcar com tudo que o Atlético tem. Então, eu vejo um Atlético muito bagunçado nessas questões financeiras e ele é comandado por gestores de bancos. Então, eu de verdade que eu queria entender melhor como a dívida do Atlético, um time gerido por 3 bancários, 3, né? Banqueiros, 3 banqueiros, 3? Isso. Por 3 banqueiros, bancário é quem trabalha, tá, gente? Rafael Menin, Rubens Menin, banqueiros, pai né? Filho e mais o Ricardo Guimarães, porque o Vocaro vendeu, né? Isso. A operação então, do vamos lá, banco dele. 3 banqueiros não ter uma saúde financeira como mereceria. E aí muita gente pega e levanta a questão, por que o Atlético também não fez como o Cruzeiro? Justamente por tantas dívidas com bancos que o Atlético não conseguiu entrar mas aqui tem um problema para recuperação judicial, recuperação judicial. Porque os credores são eles mesmos. Isso. Como é que eles entram na lista? Então, é uma loucura. Quando o torcedor do Atlético fala assim, cara, o Atlético parece o Chaves vendendo churros para ele mesmo. E é isso que acontece. E aí o cara, que é o CEO do Atlético, vem e joga uma bomba dessa num período que o próprio treinador está pedindo por reforços. O Cuca pediu 4, mas eu acho que com 2 ele pegava e falava assim, já é alguma coisa, já é alguma coisa. E esses 2 jogadores que o Cuca pediu é a contratação do Rafael Veiga e do atacante Richarlison. Boa noite, torcida atleticana, eu tô chegando com tudo. As pessoas estão falando que o Galo não irá contratar, vai contratar sim, só que só no meio da temporada. E uma delas é o atacante Richarlison, que vai voltar ao Brasil, né? O jogador tem uma vontade muito grande de retornar ao Brasil e o Galo, a pedido do Cuca, tem interesse nesse jogador. A ideia da diretoria do Atlético é buscar investidores para contratar esse baita atacante com a Richarlison, que vem tendo sequência de lesões. O jogador não tá aquele jogador na época de Copa do Mundo, né? Então, assim, não tá muito valorizado no mercado, seria muito bom. E o Rafael Veiga é um pedido exclusivo do técnico Cuca, que quer mais um meio de campo para dividir responsabilidade com o Gustavo Scarpa. Então, informação urgente. Pra quem tá achando que o Galo não irá contratar, vai contratar sim. Só que não agora. Só no meio da janela. Então, assim, esses 2 nomes que eu falei são prioridades. Rafael Veiga e Richarlison. Quero saber de vocês. O que vocês acham sobre a chegada desses 2 jogadores? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. E até a próxima!